dia! Eu sou a professora Débora Garófalo e hoje nós vamos ter uma aula de tecnologia e inovação. Vamos colocar a mão na massa, vamos trazer conceitos importantes como criatividade, sustentabilidade, tudo isso unindo para que a gente possa então criar. Essa é uma aula de criação. E antes da gente começar a nossa aula, queria também comentar então que nós vamos ter muita interatividade e que é importante a gente usar o chat com responsabilidade. Nada de ficar brincando, distraindo, trazendo piadas ou colocando seus dados pessoais. Nós já falamos desse assunto em outra aula de tecnologia. E hoje o tema da nossa aula então é aprender fazendo. Vamos colocar a mão na massa de verdade e entender um pouquinho como as coisas funcionam. Vamos lá, então? Preparados? Levante um pouco, dá aquela respirada funda, vamos aquecer, porque chegou a aula de tecnologia e inovação. Então, para começar, vocês já começaram a idealizar o que a nossa mão é capaz de fazer e o quanto nós carregamos isso na nossa própria essência? É um pouco disso que nós vamos falar aqui. Tudo isso associado a uma cultura maker, que é a cultura do fazer. Mas antes da gente entrar nesses assuntos, é importante falar um pouquinho sobre o nosso componente de tecnologia e inovação. Ele é novo, ele chegou esse ano na nossa rede, nós temos um tempo de aula por semana, e é super importante, então, compreender que a tecnologia ela pode ir além de aparatos tecnológicos, né, como o computador, o celular, porque nós também podemos movimentar outros tipos de tecnologias, como as tecnologias sociais e a tecnologia do fazer, que é a cultura maker, que é um pouco que nós vamos trazer nas nossas aulas. Tudo começa, então, de uma forma muito simples, através de observação, ainda sem utilizar dados para que a gente possa, então, recursos tecnológicos para que a gente possa produzir e para que, ao mesmo tempo, então, nós possamos criar, desenvolver e fazer. Tenho certeza que você vai gostar muito da nossa aula hoje. É uma aula muito especial para que a gente possa, então, começar a compreender essa cultura do fazer, que é a cultura maker. Tá prontos aí? Então, para a nossa aula hoje, vocês vão precisar, coloca para mim na tela, por favor, canudo, palito de churrasco, 4 tampinhas, 3 palitos de sorvete, cola branca quente ou de madeira, ou fita ou durex, e também um elástico. E já quero começar falando de um assunto para que você não fique preocupado. Se você não tiver esses materiais, não se preocupem, tá bom? Esses materiais podem ser substituíveis. Eles não são únicos, porque é isso que a nossa aula vai propor hoje, essa cultura maker. Então, professora, eu não tenho um canudo de papel, já que o canudo de plástico agora ele está proibido, né? Eu não tenho um canudo. Vamos pegar uma folha de sulfite e vamos reproduzir esse canudo. Vamos pegar uma folha de papel, uma folha do caderno. Vamos também criar, trazer artes para dentro desse processo, é super importante. Então, o mais importante nesse momento é que você acompanhe o que nós vamos fazer aqui. Não se preocupe caso não tenha algum material, todos eles são substituíveis, tá? Professor, eu não tenho um palito de sorvete. Não tem problema, nós podemos utilizar um pedaço de papelão bem reforçado para fazer essa estrutura do que nós vamos criar aqui hoje. Tudo bem? Os materiais é só caso alguém tenha e que possa separar, porque são materiais que nós vamos reaproveitar, que nós vamos reutilizar, né? Então, não se preocupe com essa questão, porque nós também vamos abordar hoje aqui a questão da sustentabilidade, mas principalmente a questão da criatividade, da inovação, onde você vai poder desenvolver e criar o seu carrinho. Combinados? Então, vamos lá. Esclarecida essa dúvida, vamos seguir com a nossa aula. Vamos também falar um pouquinho sobre a habilidade que nós vamos desenvolver hoje aqui na nossa aula, super importante, que nós vamos construir objetos utilizando fabricação digital. No nosso caso, nós vamos utilizar a cultura maker para mobilizar conceitos de física, engenharia e artes. Vai ser sensacional, vocês vão curtir demais. E para então começar, vamos à primeira interação do nosso chat. Coloca na tela para mim. Você já imaginou como fazedores de objetos? Por que fazedores? Porque o tema da cultura maker, ela traz isso muito forte para a nossa vida. Quando a gente faz as coisas, nós nos tornamos fazedores. É um termo muito comum. Você conhece algum familiar aí que conserta alguma coisa? Me responda no chat. Vamos interagir juntos aqui. Quero ouvir de vocês, então, quem vocês conhecem, tá? Quem vocês conhecem, algum familiar, algum parente,
que tem aquela concepção que é um faz tudo, né? Que tem uma grande garagem, sempre disposta a consertar o que quebra em casa. Fiquem à vontade para estar encaminhando, então, as respostas de vocês no chat. Eu estou aqui e a gente vai interagir juntos, combinado? Enquanto vocês vão respondendo, eu vou seguindo aqui com a nossa aula, porque eu quero muito ouvir vocês. Então, não deixe de interagir, porque esse é um momento importante até para que eu possa realmente saber o que vocês conhecem sobre fazedores, sobre atitude, sobre cultura maker. A cultura maker, então, é aquele passo que a gente precisa ter uma atitude para fazer. É esse ser, é colocar a criatividade para fora, é aguçar, realmente é descobrir. Eu sempre gostei muito desse movimento e desde pequena eu gosto de descobrir como as coisas funcionam. Abrir relógios, abrir brinquedos. Minha mãe não ficava muito feliz com isso não, mas com o tempo ela foi se acostumando que também faz parte desse universo, né? E vocês já tiveram alguma curiosidade? Já abriram, já descobriram algum brinquedo? Interaja conosco, conte no chat, tá bom? Não deixem de participar. É super importante então que a gente vá conversando, vá interagindo sobre isso. Bom, vamos seguir então um pouquinho, enquanto vocês vão respondendo, e aqui a gente vai tocando a nossa aula, porque hoje eu estou super animada porque nós vamos produzir. Então, o fazedor, como eu falei, ele passa por uma atitude. Todos somos seres criativos e capazes de criar coisas para resolver problemas, né? E aí a gente já vai pela linha do que nós vamos tentar hoje resolver. Eu já falei de já dei algumas dicas aqui, mas um ponto importante para que a gente possa, então, resolver é o problema do lixo, é o problema de reutilizar, de repensar nossas ações e de criar caminhos para que a gente possa, então, desvendar e, principalmente, atuar em prol do meio ambiente. Nós temos hoje diversos problemas ocasionados com essa questão do lixo. Então, todos que nós vamos utilizar aqui são materiais recicláveis, né? São tampinhas de garrafa, que pode ser de alguma coisa que você tenha adquirido, mas também algum palito. Ah, professora, eu não tenho palito de churrasco, mas eu tenho certeza que tem um palito de dente. Então, são coisas que a gente tem em casa e que a gente pode ressignificar, reutilizar. Então, o primeiro passo é a gente ter essa atitude de fazedor, de olhar para um problema que nós temos hoje, que é um problema nosso, que é mundial, que é a questão do lixo, e ressignificar as nossas ações. Esse vai ser o grande desafio da nossa aula hoje. E dando sequência aqui, vamos pensar um pouquinho na humanidade? Coloca para mim na tela, por favor. Ao longo da humanidade, criamos soluções criativas para os diversos tipos de problemas. Então, desde os primórdios, desde os tempos da caverna, o homem ele traz essa questão da criatividade para a sobrevivência. Então, é algo que está muito dentro de nós e que a gente carrega para poder utilizar os diversos tipos de problema. Então, é importante que a gente perceba o quanto a nossa história, né, o quanto do nosso ser, da nossa existência, a gente traz soluções, né? Desde as pinturas rupestres, com a questão ainda de não ter a escrita, mas que o homem já sinalizava os seus movimentos e que foi importante para a gente entender esse contexto, né? E olha quanto de criatividade, então, você desenhar numa pedra, numa época que não existia ainda a questão da escrita. E é importante a gente trazer esses conceitos, porque é um pouco disso que a nossa aula, então, ela vai abordar da cultura maker. E seguindo um pouquinho, vou pedir para você interagir também. Quais algumas soluções criativas inventadas pelo homem? Hoje a nossa aula também vai ter algumas pegadinhas, vai ter algumas brincadeiras para que a gente possa descontrair. Mas olha que coisa incrível, vocês conhecem então invenções que foram realizadas pelo homem? Se a gente pensar tudo, né? Praticamente ele foi desenvolvido por alguém, ele foi criado, ele foi pensado, ele foi observado, ele foi idealizado. E é um pouco disso, então, que nós vamos trazer hoje aqui para a nossa aula. Vamos conhecer, então, algumas dessas criações incríveis, fantásticas? Vamos lá? Vamos colocar aí na tela para eles poderem visualizar a lâmpada. A lâmpada foi uma grande invenção, né? Nós temos também a robótica. A robótica é um ponto super importante da nossa vida e ela nasce muito dessa cultura maker, até a gente vai desenvolvendo trabalhos para chegar na robótica. Mas a robótica é uma coisa que encanta porque hoje ela faz parte da humanidade, né? É só a gente parar para pensar o quanto então a robótica ela é importante, principalmente
para a vida hoje, para os hospitais, né, cirurgias que são realizadas através da robótica, para a indústria com a automação da robótica, mas inclusive para nós seres humanos, né? O quanto a robótica também, inclusive hoje, substitui parte dos membros. Um exemplo disso é a mão robótica, que nós fizemos uma mão mecânica aqui, reproduzindo um pouco desses movimentos e falando um pouco desses conceitos. Então, é super importante a gente entender o quanto a robótica hoje, ela resolve problemas e o quanto hoje nós vamos associar um pouco dessa cultura do fazer para criar também um objeto e entender principalmente como ele funciona. E seguindo aqui um pouquinho, então, na verdade também nós temos Leonardo da Vinci, que tinha uma imagem lá. Leonardo da Vinci foi um grande criador. Ele desenvolveu coisas incríveis no século XV, na época do Renascimento, né? E Leonardo da Vinci hoje ele é muito conhecido por suas obras famosas, mas ele foi um grande percursor, né, dessa questão do inventar, porque ele inventou coisas incríveis, como paraquedas, o tanque de guerra, né, e outras coisas que o homem pôde, através das suas observações, das suas escritas, poder desenvolver coisas incríveis. Vamos brincar um pouquinho, então? Eu trouxe aqui para vocês 3 inventores que foram super importantes e em que, em algum momento da nossa aula, nós conversamos sobre eles. Um deles foi Thomas Edison, o outro foi Leonardo da Vinci. Nós não podemos esquecer esse gênio da arte, mas também da criatividade. E o outro, Carl Benz. O que vocês acham aí, o que ele inventou, né? O que vocês acreditam que eles tenham inventado? Vocês podem interagir comigo no chat, tá bom? Eu vou dar um minutinho na tela para vocês idealizarem e também escreverem o que eles inventaram. E depois a gente vai às respostas. Quero conferir com vocês. Pensaram bastante? Já vi muita gente interagindo aqui comigo, ó. Leonardo criou o primeiro avião, Thomas Edison, a lâmpada. Temos Isaac Newton, que foi o ponto de partida de uma aula que também nós conversamos aqui, o carrinho movido a balão de ar. Leonardo era um pintor, escultor. Thomas Edison, a lâmpada. Muito bem. Será que nós vamos acertar, então? Vamos conferir as respostas? Vamos lá. Thomas Edison, a lâmpada. Parabéns a todos aí que participaram e acertaram. Leonardo da Vinci, o paraquedas. E Carl Benz, o carro. São grandes invenções da humanidade para que a gente possa, então, e serviram de suporte para que a gente pudesse compreender uma série de outras coisas, né? E deram ideias também para, inclusive para matemáticos, cientistas, para que puderam se aprofundar e realmente chegar a algumas conclusões que são fundamentais hoje para o nosso dia a dia. Incrível, né? E quando a gente também fala das áreas do conhecimento, eu não posso deixar de citar que a nossa aula de tecnologia, ela também trabalha com muitos aspectos que vocês conhecem. Coloca na tela para mim, por favor.
Ela vai trabalhar a língua portuguesa, porque a todo momento a gente vai estar em constantes pesquisas, né? Ela vai trabalhar também a matemática, ciências, história, artes, geografia, que são peças hoje fundamentais para que a gente, então, comece a compreender como funcionam essas áreas do conhecimento e todo esse conhecimento, como a gente exercita de forma prática. Então, é super importante trazer as nossas áreas do conhecimento. E falando um pouquinho, então, nessas áreas do conhecimento, podemos criar e resolver problemas? O que vocês acham? Contem para mim aí no chat. A gente pode, então, criar e, ao mesmo tempo, resolver problemas? É super importante, então, que a gente alinhe sempre o que nós estamos fazendo a resoluções de problemas. E como eu falei, hoje a nossa aula é realmente para exercitar um problema. Que problema? Reutilizar materiais recicláveis, ter ações sustentáveis. Mas não é só isso não que nós vamos ver aqui hoje. Mas enquanto a gente ainda não chega nessa parte, quero colocar um outro problema para vocês, que é super importante. Vamos ver quem sabe a resposta desse problema? Quanto tempo uma garrafa PET demora para se decompor? Quanto tempo uma garrafa PET demora para se decompor? Vocês já imaginaram? Se a gente jogar hoje uma garrafa plástica na rua, essa garrafa pode chegar no rio ela chega ao mar. E quanto tempo ela vai levar até ela se decompor? O que vocês acham? 10 anos? 100 anos? 1 milhão de anos? Responda comigo, interajam comigo no chat. Vamos pensar aí um pouquinho, então. Quanto tempo vai levar para essa garrafa se decompor? Olha aí, temos diversos alunos colocando 100 anos, alguns colocando 1 milhão de anos. Vamos conferir a resposta certa, então? Resposta certa, 100 anos. Então, pensar em ação sustentável é garantir, então, inclusive a nossa qualidade de vida para o amanhã. É super importante que a gente tenha ações sustentáveis e que a gente comece a reutilizar, a reaproveitar aquilo que nós podemos. Seguindo por aqui, então, podemos ajudar o meio ambiente reutilizando materiais? Podemos utilizar materiais, então, para trazer a cultura maker, inovar, fabricar coisas? O que vocês acham? A gente já teve provas que sim, né? Tudo nasce dessa observação, dessa criação. Então, quando a gente faz um primeiro projeto, a gente chama ele de protótipo. E esse protótipo pode dar vida numa grande escala aí a diversos outros projetos. Vamos unir, então, materiais recicláveis, criatividade e força elástica? Vocês já ouviram falar em força elástica? A força elástica é aquela exercida sobre um corpo que possui elasticidade. Exemplos: mola, borracha, o elástico, tudo isso faz parte, então, da força elástica. Muito bacana, né? Vamos ver como isso funciona, então? Essa força elástica determina, portanto, a deformação desse corpo, que quando ele é esticado ou comprimido, dependerá da direção da força aplicada nele. Então, imaginem aí essa mola, né? Quando eu pego e aperto essa mola, o que acontece com ela? Eu comprimo essa mola. E se eu fizer isso com o elástico que está aqui nas minhas mãos, né? Olha só a força novamente se exercendo, porque eu consigo deformar esse elástico. E é um pouco dessa força, então, que nós vamos utilizar hoje para fazer o nosso carrinho. Nós vamos fazer um carrinho que ele vai ser movido à força elástica. Vamos ver se vai dar certo? Estou curiosa para fazer. Conta aí para mim como é que vocês acham. Vai dar certo esse carrinho? Entenderam o que é força elástica? É super importante ter esses conceitos bem afinados, porque nós vamos utilizar ele, então, na prática. Nós vamos deformar esse corpo para que ele possa o quê? Se movimentar numa direção oposta. Vamos juntos? E por que estamos falando disso, então? Porque é super importante que a gente compreenda que tudo que nós fazemos tem um motivo, tem uma ação, né? Quando a gente criou o carrinho movido a balão de ar, tinha uma ação e uma reação, que era a força do ar. Hoje nós vamos desenvolver um projeto utilizando a força elástica, que também tem uma ação e uma reação para que isso ocorra. Muito bacana entender disso, né? E um pouco disso, também os inventores observaram, tiveram várias práticas, erraram muito para chegar nesses produtos finais aí. Então,
não vamos mais perder tempo, vamos direto para a nossa aula. Vamos produzir o nosso carrinho movido à força elástica. Vamos juntos, então. Como eu falei para vocês, é super importante, então, frisar que, puxa, eu não tenho material específico. Não tem problema. Utilize o material que você possui. Tudo bem? A gente pode fazer adaptação. É isso que é bacana, porque é isso que é ser criativo, isso que é trazer a criatividade, a inventividade para dentro do nosso dia a dia. Então, vamos lá. Eu já deixei mais ou menos os materiais separados. Então, para produzir a base, nós vamos precisar de 2 palitos, né, de sorvete. Professor, eu não tenho. Invente. Use papelão, use outro tipo de material, use um plástico. Aqui, a gente pode se reinventar. Tudo bem? Vamos pegar, então, o terceiro palito, né? Vamos cortar ao meio e ele vai servir de base. Olha só. Estou fazendo aqui junto com vocês, ele vai servir, então, de base. O da parte dianteira, eu vou colar bem na ponta. O da parte traseira, eu vou deixar um espaço. Por quê? É o espaço que eu vou ter para o meu elástico se movimentar, tudo bem? Vou aqui, eu vou utilizar a cola quente, e sempre que a gente faz um trabalho desse, é importante ter cuidado, né? A cola quente, ele é um material que pode se machucar, então se você estiver manuseando nunca coloque o dedo, né, nessa parte quente da cola quente. É super importante ter esses cuidados, sempre utilize tesoura sem ponta, tenha cuidado com o alicate, é super importante a gente falar disso aqui nas nossas aulas, tudo bem? Então, olha, vou começar colando, eu vou usar cola quente por ser mais rápido de colar. Mas não tem problema se você estiver utilizando, por exemplo, uma cola branca. Ela só vai demorar um pouquinho mais para ficar pronta. Então, já vou colando aqui. Porque tudo que é bom dura pouco e a nossa aula, ela está voando. Falta pouquíssimos minutos para a gente finalizar a nossa aula hoje já. Então, olha, colei a minha parte dianteira, colei minha parte traseira. Importante deixar sempre reta, né, essa base também. A cola quente, ela sempre solta, ela vai descolando, né, então ela fica com aqueles resíduos de cola. E agora, então, eu vou trabalhar com o canudo. Não tem o canudo, lembre-se que é possível, então, utilizar aquilo que você tem. No caso, você pode fazer isso com uma folha, então, uma folha de papelão, né, um pedaço de jornal, utilize aquilo que você tiver. E eu vou colar 2 pontas menores para fazer traseiro. Para que serve o canudo, professora? É onde nós vamos passar o eixo do nosso carrinho. Então, é super importante deixar eles aqui também, olha só. E aí, então, também já deixei antecipadamente, eu colei, né, eu medi, na verdade, com a cor com que eu vou utilizar de canudo. Então, eu cortei o meu pedaço de palito de churrasco um pouquinho maior para fazer o quê? O eixo com a roda. E eu vou, então, fazer esse eixo utilizando tampinhas, tudo bem? Estou fazendo com cola quente, mas lembrando que você pode substituir, colocar os materiais da melhor maneira possível. A cola quente me ajuda a secar rápido, então a mostrar para vocês esse resultado. Enquanto aqui, ó, eu vou fazendo, ela vai secando um pouquinho, para que eu possa, então, passar o eixo por dentro do canudo, tá? E aí dá aquela ideia, então, de movimento livre, para que as rodas possam se mexer e o carrinho possa andar. Vou ter que segurar um pouquinho. Para que ela possa, então, ficar em pé. É importante você que esteja fazendo, colar bem no meio da tampinha, tá? E aí, eu vou fazer uma brincadeira aqui e vou colar a minha roda de trás, como eu tenho também aqui disponível, vou colar uma roda maior. Mas não tem problema, tá bom? É só para o meu carro ficar aí, então, com uma marca diferenciada. Não tem problema se você não tiver isso. E vou fazer a mesma coisa, vou segurar um pouquinho para que cole. Então, olha só,
Vou segurar aqui os dois juntos, é importante que eles fiquem retinho, que a gente espere, então, esse tempinho para que ele possa colar. Enquanto isso, a base também já está finalizando aqui. Vai secando tudo. Hoje está um dia um pouco mais frio em São Paulo, isso também não ajuda tanto a minha cola quente. Bom, parte dianteira já está quase certa, então, ó, esse é o movimento que eu vou fazer. Olha, eu vou passar por entre o canudo, sempre com espaço. Já vou aproveitar aqui e já vou colocar, então, cola para ela ir fixando essa outra parte. Sempre com cuidado para ela ficar certinha, né? E aí, continuo aqui para fazer a parte traseira dela. Também vou segurar um pouquinho aqui, para que a gente possa passar, então, essa parte traseira dela. Ah, professora, eu não estou conseguindo fazer agora. Não tem problema, gente. Prestem atenção como eu estou fazendo, né, que é super importante. E depois, com calma, vocês podem rever essa aula e vocês podem, então, reproduzir. Não tem problema, tá bom? Olha lá, vou passar também. Esse aqui, ele requer um pouquinho mais de atenção, né? E o cuidado aí para que ele não entorte. Tudo bem? Vou aproveitar aqui e vou também já colocar o eixo traseiro, então. Percebi que tinha uma pontinha aqui, olha, tô tirando, porque é importante que o carrinho ele fique totalmente certinho. Então, agora eu vou fixar essa parte traseira. O carrinho está de ponta cabeça, né? Ainda. Eu vou virar ele, então, para cima, para que a gente possa finalizar. Tudo bem? Vou devagar com ele, porque ele está secando ainda, ele está no processo de secagem, mas já vou deixar ele em pé. Temos aqui, então, já o carrinho em pé, enquanto ele vai secando, a gente já pode finalizar. Bom, cortei aqui também, então, 2 pedacinhos bem pequenos. Vamos ver aqui se a nossa câmera consegue aproximar. Praticamente tem quase 1 centímetro. Por que disso, professora? Porque é onde a gente vai encaixar o nosso elástico, né? Eu vou cortar uma parte, vou colar uma parte aqui na frente e uma parte aqui atrás. Por isso que era importante deixar esse espaço, então, que aproximadamente tem uns 2 centímetros, dessa parte aqui da roda, para essa parte aqui da base do carrinho, para que justamente o elástico ele possa, então, circular, tá bom? Isso é super importante. Por quê? Porque a força elástica fala que a gente precisa, na verdade, que esse corpo esteja, ele esteja em deformação. Então, para fazer essa deformação do elástico, que na verdade é o enrolar do elástico, a gente precisa, então, que ele esteja desta maneira. Bom, é importante também, então, colar certinho. Não tem problema colar em pé, porque depois ele vai caminhar, né? Mas ele vai precisar de um tempo para secagem. Enquanto esse carrinho aqui, ele vai secando, né? Ele já está pronto. E falta o que nele só, então? Eu ainda não posso colocar porque ele está secando. Se eu colocar, eu vou deformar esse carrinho, tudo bem? Mas enquanto ele vai secando, depois a gente vai pegar o elástico, né? Vai esticar esse corpo do elástico e vai colocar, então, essas 2 pecinhas que nós fizemos. Enquanto esse aqui vai secando, vamos deixar ele aqui no cantinho. Eu vou trabalhar com esse aqui para que vocês possam acompanhar, então, como vai funcionar. Então, vejam, essa base, ó, ela ficou
ela não está fixa, isso é importante, porque é isso que vai dar, olha, fazer o carrinho andar. A mesma coisa com a base traseira, e aí vem a pergunta, né? Professora, por que tem um elástico aí, professora? Por que tem um elástico nas rodinhas? Isso eu fiz para poder dar aderência ao chão, tudo bem? E aí, ó, nós vamos pegar, então, esse elástico e vamos passar, então, entre essas duas pontas. O que vai acontecer? Agora, nós vamos utilizar, de fato, a força elástica, né? Nós vamos deformar esse corpo. De que forma? Eu vou enrolar. Quando eu enrolo, o que acontece com esse carrinho? Esse carrinho, ele vai andar por conta disso. Tudo bem? Vamos fazer um teste aqui, então? Vamos ver se vai dar certo? Vamos lá. Esse carrinho, só espero que ele não passe. Vou colocar aqui para ele não fugir. Vou colocar aqui uns palitos, né? Para que ele não vá embora. E olha lá, ele andou, então, perfeitamente. Vamos novamente aqui, então. Estamos quase no finalzinho da nossa aula. Vamos lá, vamos reproduzir, então, a força elástica. Já estou super curiosa para ver a produção de vocês. Então, olha, novamente, né? Eu não vou dar muita corda, porque senão o carrinho vai pular essa mesa. Mas vou soltar aqui, então, para que vocês possam ver esse carrinho se movimentando e a força elástica ocorrendo. Muito legal, né? Então, veja, quando a gente começa a compreender como funcionam as coisas, a gente começa a querer criar. E vejam, essa mesma base, a gente pode utilizar um motor, né? E depois a gente pode aperfeiçoar esses nossos conhecimentos, então, através de uma ideia inicial. Isso que também é legal na cultura maker, a gente pode desenvolver. É claro que com esse trabalho, você pode também trazer a questão da arte, você pode inovar, você pode colorir os palitos, você pode fazer uma arte diferenciada. Então, o meu desafio para você é: faça essa arte do seu carrinho, reproduza ele. Se você já tiver feito aqui junto comigo, vai lá nas redes sociais, me procure Débora Garófalo ou Centro de Mídias SP e poste uma foto. Quero conhecer a sua produção. É super importante, então, que a gente vá se aperfeiçoando e vá fazendo essas trocas também. Quero conhecer a sua produção. E vamos relembrar um pouquinho, então, dos nossos combinados? E, se você tiver alguma dúvida, você pode colocar no chat, que a gente ainda tem alguns minutinhos antes da nossa aula finalizar. Então, vamos lá. Vamos só relembrar, então, quais foram os nossos aprendizados de hoje. Nós conversamos sobre as invenções e a criatividade, e também sobre a sustentabilidade e sobre ações sustentáveis. Nós resolvemos um problema real. Nós demos um novo sentido a materiais que provavelmente seriam descartados. E nós aprendemos sobre a força elástica, né? Que é a força hoje que está, então, conduzindo o nosso carrinho. Foi super legal, né? Conta para mim no chat, então, o que você curtiu dessa aula de hoje. Já tem gente colocando que é verdade, a tecnologia é assim mesmo, ela faz as coisas funcionarem. Achei muito legal, professora, muito interessante. Adorei a sua aula. Que bom que vocês curtiram tanto como eu. Falei que a nossa aula ela ia trazer esse ar diferente de reproduzir alguma coisa. E vamos mais uma vez, então, ver aqui como está o nosso carrinho. Muita gente elogiando, então, a aula, falando que curtiu. A você de casa, que também está nos assistindo, então, pela TV Educação. Compartilha conosco nas redes sociais. Quero conhecer essas obras de vocês. Olha lá, vamos de novo, então, para a gente poder finalizar aqui a nossa aula de hoje. Vamos exercitar um pouco dessa... Vamos exercitar um pouquinho, então, da força elástica, né? Vamos lá, preparados? Estou super ansiosa para conhecer a produção de vocês. Opa, espera aí que esse carrinho virou, porque a professora segurou errado. E isso é legal acontecer. Porque, como eu falei, o erro faz parte desse processo, né? Super importante, então, também, ter esse cuidado na hora de manusear, de não virar ele. Então, agora sim, vamos lá, então, para
para a gente poder finalizar a nossa aula com o nosso carrinho em movimento. Vai lá, carrinho! E quanto mais corda vocês derem, mais ele vai andar. Curtiram a nossa aula? Não esquece, então, de postar a nossa foto. Pode fazer com seu familiar, convide ele, ensine ele. Traga ações sustentáveis, vamos falar de meio ambiente. E também postem fotos se o carrinho de vocês for diferente desse aqui. Tá muito bacana interagir com vocês. Vocês estão super elogiando essa aula. Eu também estou super feliz de ter essa oportunidade de estar com vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.